corpo da gente é uma mescla de musculatura, ossos, essas coisas que a gente vê mais facilmente, mas tem coisas que a gente não vê tão facilmente, que são os hormônios. Os hormônios, eles têm muita influência no corpo da gente em relação a uma série de controle dos outros órgãos e também está relacionado ao controle das emoções. Então, para falar um pouco sobre essa parte do corpo da gente, chama metabolismo, hoje eu convidei minha amiga, a doutora Patrícia Truitz, para conversar com a gente um pouquinho sobre as relações dos hormônios e a parte emocional da gente. Tem muita relação importante que a gente deve saber. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Acho muito bacana o trabalho que você está fazendo e acho que o assunto é bastante extenso. Sim. Estou à disposição. Conta um pouco pra gente como agem, né? Como funcionam hormônios no corpo da gente, o que são eles, né? E o que é metabolismo? Que a gente sempre fala pro paciente, o metabolismo tá lento, você engordou porque seu metabolismo tá lento, né? São os seus hormônios que estão te deixando mais nervosa. Mas o que é isso, né? Para as pessoas entenderem. É bacana, são dúvidas pertinentes. Acho que agora com a rede social está sendo muito frequente esses temas, né? Uhum. No nosso organismo a gente tem várias glândulas e elas produzem os hormônios. Nada mais são do que estímulos para a produção de atividades no nosso corpo. Então, por exemplo, para a gente conseguir que o nosso ovário libere os hormônios para a gente ser fértil, ele tem que ser incentivado por uma glândula. Isso tem um ciclo. Cada glândula vai ter o seu ciclo hormonal ao longo da vida. A gente vai ter variações, esse ciclo vai depender da idade, do sexo, se a pessoa tem alguma outra doença associada ou não. E a gente tem formas de alterar esse ciclo, seja induzido por medicação, seja por algum trauma físico que a pessoa sofre, isso pode influenciar na glândula, seja às vezes por o emocional, pode afetar, porque a gente tem alguns neurotransmissores que vão bloquear ou até mesmo estimular a ação de alguns hormônios. Então, o metabolismo que a gente fala é o nosso corpo como um todo, mas o que é principalmente quando a gente fala do metabolismo? Músculo, gordura e os nossos hormônios. Então, isso envolve o metabolismo. A gente tem outras estruturas no nosso corpo, a gente sempre avalia quando vê composição corporal, massa óssea, os nossos órgãos, excesso de líquido. Mas quando a gente fala em metabolismo acelerado, metabolismo lento, a gente está falando nessa composição corporal, em como a gente está usando o nosso metabolismo nas nossas atividades diárias. A gente está usando esses órgãos nas nossas atividades diárias. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma pessoa que tem mais gordura do que músculo, o metabolismo dela vai ser mais lento, ou seja, ela vai usar menos calorias para fazer as atividades dela diárias no dia a dia. Então, para pensar, para respirar, para falar, para andar, tem um metabolismo mais lento. Então, ela automaticamente vai queimar calorias de uma forma mais lenta que uma pessoa que tem uma massa muscular maior. Tá certo. E daí, quando a gente fala disso, a gente fala do principal objetivo das pessoas que têm procurado endocrinologista hoje, que é a obesidade, né? Vamos falar de uma maneira mais saudável da obesidade, que não é falar em perder peso de forma abrupta ou usar hormônios de uma forma abrupta, né? Mas como que a gente pode controlar melhor, né, o ganho de peso exacerbado de uma maneira mais saudável? Hoje, a obesidade é considerada uma doença crônica. A gente, por muito tempo, dentro da classe médica, isso até 10 anos atrás, a gente enxergava a obesidade só como uma classificação. Então, o paciente ia ao seu consultório, você avaliava as medidas, peso, altura, e você sabia que ele estava no peso ideal, abaixo do peso ou sobrepeso. Isso servia apenas para a gente falar, olha, então você precisa se alimentar melhor, fazer atividade física, perder um pouco de peso, toma este remédio e a vida segue. Depois de muito estudo, de observação, né, o que dentro da medicina, a área da endocrinologia enxergou? Que a obesidade não era só uma classificação estética, não era só uma coisa que a gente precisava falar pouco no consultório, mas precisava abordar com mais carinho para os pacientes e olhar com mais cuidado a longo prazo, porque ela é um fator de risco para outras doenças, e ela é uma doença que tem um mecanismo fisiológico, fisiopatológico, independente de outras doenças. Então ela pode causar outras doenças, pode oferecer outras complicações para o organismo e ela tem um mecanismo próprio. Então, como que a gente adquire, né, sobrepeso e obesidade? Hábito de vida, alterações hormonais que podem deixar o nosso metabolismo mais lento e dificultar a perda de peso, lembrando que nenhuma glândula vai causar obesidade, tá? Não existe isso. Às vezes as pessoas até falam assim, eu tenho hipotireoidismo e ganho peso por causa da tireoide. Isso é um tabu. O que acontece no hipotireoidismo? Seu metabolismo fica mais lento, ou seja, queima calorias com mais dificuldade, então você vai ter dificuldade
dificuldade de perder peso, né? Mas não é ele que engorda não é alguém. ele que engorda. Não. O que acontece em variação de balança? Porque as pessoas falam, mas na minha balança eu pesava 55, agora eu tô pesando 60. Quando descobri o hipotireoidismo, tomei o remédio e reduzi para 55 de novo. Essa variação não é de gordura, é de excesso de líquido, que é o sintoma do hipotireoidismo, edema, inchaço, retenção hídrica, tá? Além das alterações hormonais e dos hábitos de vida, a gente tem transtorno alimentar, que é uma terceira causa super importante, que até une as nossas especialidades, para causar o sobrepeso e obesidade. Dentro de uma consulta, o que os médicos hoje precisam olhar com carinho para aquele paciente? Ele como um todo, não estar ali só para a doença que ele tem. Então veio porque está hipertenso, não é olhar só a hipertensão. É olhar como é o contexto social daquele paciente, como são os hábitos de vida dele, a história familiar, o que ele tem de conceitos prévios sobre saúde, o que ele entende da importância da prevenção de doenças. E se isso não for uma coisa já natural para esse paciente, tentar implementar isso. A ideia não é deixar de tratar com medicação, não é deixar de acompanhar aquele paciente a longo prazo, mas fazer ele enxergar que ele é o principal autor da sua história. Lógico, então que a gente pode fazer mudanças efetivas a longo prazo, né? E quando a gente fala de olhar com carinho para a obesidade como profissional de saúde, não trazer também para o termo obesidade um tabu para esse paciente. Porque ele já vem muitas vezes desgastado emocionalmente de tudo que já passou durante a vida para adquirir o peso, já está com uma autoestima mais baixa, às vezes já tem um estresse associado ao trabalho, associado ao âmbito familiar, ou seja, fatores que não ajudam, não facilitam a perda de peso. Já vai ser uma mudança para ele difícil, às vezes muito difícil até ele procurar ajuda especializada para poder se tratar. E se você coloca para ele, não, você é portador de obesidade ao invés de você é obeso, você tem uma doença crônica ao invés de você simplesmente estar gordo, isso muda a forma que você fala, a forma que você acompanha, até nas metas que a gente vai conversar com esse paciente, colocar metas palpáveis para ele a longo prazo, né? Não colocar desafios que a gente fala que ele olha e fala, nossa, não vou conseguir isso. É trazer para perto, né? E acolher. E lembrando que é uma doença que não é tratada só pelo endocrinologista, né? Ela é multidisciplinar. Então hoje, quando eu tenho um paciente que vem ao consultório procurar por obesidade, qual é o perfil hoje para o endocrinologista? É um paciente que muitas vezes já fez tentativas prévias de perda de peso por conta própria, acompanhado às vezes só do nutricionista, ou às vezes acompanhado de algum outro profissional, já usou alguma medicação, mas vem com falhas nesse processo e já está desestimulado, desacreditado, né? Então ele chega para você, pelo menos uns 5 anos já portador de obesidade. Certo. E aí, para conversar do zero com ele, né, puxar todas aquelas questões que a gente falou da história de vida e poder entender como ele chegou naquele contexto, isso precisa de tempo. E hoje, para o consultório, o que a gente observa é que como as coisas são cada vez mais, tem necessidade de ser cada vez mais rápido, né, imediatismo, as pessoas não só querem um resultado muito rápido, mas elas não têm paciência muitas vezes para escutar o paciente. E a gente precisa aprender como profissional a escutar, entender as demandas dele. Isso não vale só para obesidade, vale para outras doenças também, mas já que a gente está falando desse contexto, eu acho que é importante a gente frisar esse aspecto, né? E não só entender a obesidade como doença crônica, multifatorial, precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar, mas de lembrar do acompanhamento dessa doença a longo prazo. Não adianta passar uma vez em consulta, falar para ele, volta daqui a 6 meses, dar as metas para ele e esperar que isso aconteça de forma espontânea. Não é resultado de preguiça, não é resultado de falta de vontade. E muitas vezes passar essa ideia para o paciente, às vezes até falando, olha, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, coloca isso como uma meta diária, você não conseguiu, poxa, ficar cobrando, mas tem que estimular mais do que cobrar, você tem que estimular o paciente. E essa é a maior dificuldade hoje no tratamento da obesidade, os pacientes fogem do tratamento. Às vezes eu entendo assim uma percepção no meu consultório, mas eu entendo que às vezes os pacientes vêm com expectativas para perda de peso, você começa o tratamento e eles se cobram de corresponder às suas expectativas, entende? Então, a gente como profissional tem que ter muito cuidado com isso. Ele fica com medo de frustrar a tua expectativa em relação a ele também, como todas as outras pessoas que ele já
frustrou em algum momento, né? Exato. Daí só torna mais um peso para ele, né? Exemplo prático é você falar, olha, você precisa voltar daqui a 6 meses com 10 quilos a menos. Aí passa os 6 meses, ele não consegue, às vezes, perder esses 10 quilos e falar, eu não vou voltar, né? Porque, poxa, ela tava com essa expectativa. Então, já se sente frustrado. A ideia não é criar essa frustração, mas é você estimular. Claro. O tratamento da obesidade, ele não é linear. A gente vê altos e baixos. Sim. Vai ter fases que vai ter perda muito rápida e uma quantidade boa, e fases que não perde nada, né? Exato. E entender também que necessitar de uma medicação não é sempre que a gente vai usar, mas necessitar também não é ruim. Ela é um aditivo, ela vem para ajudar. Não é ela a pílula milagrosa que vai fazer você perder peso de forma espontânea se você não mudar os hábitos de vida. Exato. Mas ela vem para somar. E a gente vê muito estigma em medicação também. Sim. Porque às vezes as pessoas falam, mas conheço pessoas que já usaram essa medicação e não tiveram resultado. O que a gente precisa entender? Cada medicação tem uma indicação precisa para um tipo de paciente, para um tipo de obesidade, uma causa daquela obesidade, por um tempo determinado. Sim. Por isso que é muito perigoso usar as medicações por conta própria. Exato, porque senão agora qualquer um vai na farmácia e compra o tal do Ozempic ou Saxenda e sai usando, e tem repercussões graves também. E é complicado porque, como a gente também não tem uma regulação dessas medicações por meio da Anvisa, a gente acaba tendo essa livre compra. Na indústria farmacêutica existe, então a gente sabe que tem esses fatores também, e os pacientes acabam usando de forma indiscriminada, incorreta, indiscriminada. E as consequências disso às vezes são graves e letais. Então vale a pena a gente alertar e lembrar que o uso de medicação para perda de peso tem que ser sempre acompanhado pelo especialista. Não adianta usar por conta própria. Ela tem um começo, uma indicação, né? Um momento exato para você começar e interromper. Isso. Você que estava falando um pouquinho sobre a tireoide, né? Porque a gente estava comentando de hipotireoidismo e edema. Fala um pouquinho dessa relação da tireoide com as questões emocionais, né? Porque para mim é uma das questões que eu sempre busco investigar quando chega um paciente com um quadro de transtorno do humor abrupto, por exemplo, ser um desencadeante emocional muito claro, assim, seriam as causas hormonais, né? Eu acho que uma das principais dentro da psiquiatria são as doenças da tireoide, né? Então, se puder falar um pouquinho dessa relação, né, com o humor, como que ela acaba interferindo, né? Por que a gente sabe que o hipotireoidismo acaba afetando o humor? A tireoide, ela regula o nosso metabolismo, então quando ela funciona demais ou de menos, ela pode ter alterações no metabolismo de uma forma geral. Então, quando uma pessoa tem hipotireoidismo, a glândula funciona de menos, a gente pode ter um metabolismo mais lento. Se a gente tem um metabolismo mais lento, eu vou ter fatores secundários a isso. Exemplo, intestino preso, pele ressecada, excesso de sono, cansaço, indisposição, unha quebradiça, queda de cabelo, posso ter o inchaço, edema, que a gente comentou, né? E a depressão. Bradicardia também associada, frequência cardíaca mais baixa. Então são sintomas associados a um quadro de uma tireoide que funciona de menos. Quando ela funciona demais, a gente vai ter o extremo oposto disso. Então uma frequência cardíaca mais alta, vou ter um intestino solto, eu posso ter, ao invés de depressão, a mania, euforia, né? Episódios até de síndrome do pânico. Posso ter perda de peso involuntária, porque daí eu desincho muito, mas meu metabolismo está tão acelerado que eu gasto calorias de uma forma espontânea, sem fazer exercício, sem fazer nada. Então a gente tende a perder peso e peso às custas de músculo, que é ruim também para o metabolismo, né? Quanto mais massa magra, mais saudável a gente é. Então a tireoide, ela influencia em vários órgãos de diversas funções, vários tecidos. Pro lado emocional, o que a gente observa? Quando chega para o endocrinologista um caso de hipotireoidismo, às vezes já passou por outro profissional que identificou nos exames e encaminhou para tratamento especializado. Mas nem sempre é rápido essa identificação nos exames pelos profissionais. Algumas áreas esquecem desses sinais e sintomas na prática clínica. Pro lado da psiquiatria, a gente sabe que vocês pedem, e é importante que peça mesmo, porque é aquela coisa, nem toda tristeza profunda é uma depressão, né? Me corrige se eu estiver errado. Nem toda tristeza profunda é uma depressão, nem todo quadro de depressão é um sintoma de hipotireoidismo, e a gente precisa entender. Às vezes o paciente chegou no consultório numa primeira crise, você vai coletar história, conversar, examinar, ver os exames. E é importante que se faça, porque se o diagnóstico do hipotireoidismo, por exemplo, é feito de forma precoce, a gente consegue instituir um tratamento e muitas vezes amenizar ou reverter o quadro.
O que pode acontecer também é eu ter o hipotireoidismo, mas eu ter um quadro de depressão mesmo orgânico, né? Além do sintoma do hipotireoidismo, compensar a tireoide fazendo o tratamento e mesmo assim ele manter sintomas. Sim. Porque depressão é uma doença que tem, é uma outra questão. Exato. E aí isso pode acontecer também junto, né? Então a gente precisa olhar com carinho nos exames. A gente às vezes tem esse caso que é o contrário também, que é uma depressão que é refratário, né? Que é refratário. Refratário é quando ele não responde a várias tentativas de medicamento. Não melhora, não melhora. E daí você vai investigar e tem o hipotireoidismo associado. Daí você trata o hipotireoidismo, melhora o quadro depressivo, né? Então a relação entre as duas questões é muito importante, né? E entender também que nem todo sintoma, por exemplo, de depressão vai ser um hipotireoidismo, assim como nem todo sintoma de cansaço, indisposição vai ser um hipotireoidismo. Sim. Quando chega um paciente com uma queixa assim, a gente olha com carinho e pesquisa. Rastreamos toda a parte hormonal, vimos que não tem relação. Então, peraí, como está o hábito de vida dessa pessoa? Sim. Né? Como está o acolhimento emocional? O que ela tem feito como válvula de escape aí para as emoções, para aprender a administrar as emoções? A gente não é ensinado na vida, né, na escola, família, a lidar com as emoções. Sim. A gente vai aprendendo isso na prática, às vezes de forma errada, né? E leva as consequências disso ao longo da vida. Então é importante as pessoas aprenderem a se acolher mais, a ser mais gentis com elas mesmas, né? Principalmente com a parte emocional. E entender que tudo bem um dia ser ruim, tudo bem uma fase da vida a gente não conseguir lidar com a emoção ou com aquela situação sozinho, né? E até se eu for puxar isso pro lado físico, né? Obesidade, por exemplo. Poxa, são ciclos da doença que a gente vai ter, que o paciente vai conseguir aderir às medidas de mudança de estilo de vida, tomar a medicação corretamente, ter resultados positivos com isso. E momentos que ele vai, por exemplo, sofrer um estresse emocional maior no trabalho, na família, não vai conseguir se dedicar tanto, vai comer mais do que deveria, tem a relação com a fome emocional, né, a vontade de comer ao invés de fome física. Então isso vai atrapalhar o tratamento, mas entender que se tem um escape, a gente pode retomar o tratamento em seguida, a gente não precisa ficar errando, né? A gente precisa continuar nesse erro, a gente pode modificar a estratégia. Então, o acolher, o se permitir errar, o se permitir ter esses momentos também faz parte, nós somos humanos. Sim. Né? E aí é puxar o paciente para perto, fazer ele entender isso, que tá tudo bem, errou, então errou nessa refeição, errou nesse dia, a próxima a gente já vai corrigir. Sim. Tireoide também. Às vezes esquece de tomar um remédio. Pô, esqueci o remédio, fui viajar, não levei o remédio. Tá errado? Tá errado. Tem que tomar o remédio todos os dias. Mas esqueceu? Vamos corrigir, vamos voltar ao tratamento, retomar o acompanhamento, né? O autocuidado. A gente está sendo ensinado a isso durante a vida. Exato. Que isso também é autocuidado, né? Exato. E colocar isso em prática, passar isso também para os pacientes. Eu sempre falo assim que autocuidado tem relação com esse monte de coisas que a gente faz diariamente, que hoje em dia para nós é automático, mas em algum momento, talvez quando a gente era criança, a gente odiava fazer, a gente odiava escovar o dente todo dia, ou tomar banho todo dia, brigava com a sua mãe, mas hoje a gente sabe que tem que fazer, mesmo com preguiça, se tá frio, se tô com muito sono, não quero ir fazer, a gente faz. Exercício também tem que entrar numa categoria de coisas que tem que se tornar automáticas, né, como se fossem obrigatórias, né, assim como dormir bem, assim como se alimentar de uma maneira mais correta, né. Hoje a gente fala mais disso, né, a gente da área da saúde, mas é isso, 10 anos atrás, mais ou menos, não era falado, se falava tem que fazer atividade física, não se falava quanto, como, e não se individualizava a atividade, né, entender que para uma pessoa é uma meta, para outra pessoa vai ser outra, e hoje ter esse olhar individualizado faz a gente conseguir fazer com que o paciente consiga aderir melhor ao tratamento. Ele olhar que é possível para ele sim. Às vezes ele não gosta de musculação, mas ele vai gostar de caminhada, vai gostar de escalada, vai gostar de uma aula de luta, de dança. O importante é colocar o corpo em movimento. E o exercício, ele é um remédio. Né? A gente precisa entender que para o metabolismo, ele vai ajudar a melhorar a nossa composição corporal, melhorar a nossa massa magra, manter o metabolismo ativo. Mas também vai ajudar o controle de diversas doenças, não só da obesidade, mas doença do colesterol, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, o diabetes, né? Então ele serve como válvula de escape, inclusive para as emoções, para estresse, ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora quadros depressivos. Menopausa ajuda a gente a regular o eixo hormonal para aquela mulher, a melhorar o metabolismo ósseo daquela mulher, ou seja, prevenir osteopenia, osteoporose, uma perda de massa óssea. Então ele é hoje um remédio. Então o que a gente precisa? Conseguir criar uma intenção de compromisso com aquilo diário.
Então, eu vou colocar na minha semana pelo menos 3 vezes por semana de 50 minutos. É um compromisso inegociável. Eu vou fazer aquilo pra mim, pra minha saúde. Exato. Aprender a implementar isso. Mesma coisa a qualidade do sono, fazer uma boa higiene do sono, né? Preparar o ambiente, se preparar para poder dormir melhor, a ingesta de água, né? Os alimentos, entender a importância dos alimentos, entender que a gente é o que a gente come, né? Então a gente precisa entender que o alimento vem para nutrir e não para suprir uma necessidade emocional que acontece muito. Exato. Então a gente precisa aprender a entender os pilares básicos dos hábitos de vida, que são esses: sono, exercício, alimentação, né? A gente aprender também a lidar com o emocional, também faz parte. E abrir essas caixinhas de vez em quando para organizá-las. Exato. Que é o que a gente acaba não fazendo na correria. A gente mesmo esquece, né? Tem dia que a gente fala, eu não bebi água direito, não fiz coisas direito. Todo dia a gente tem a chance de melhorar. Exato. Hoje não foi possível, amanhã já vamos tentar retomar, né? Essa rotina que ontem não foi possível. Ontem fiquei na rua, esqueci minha garrafa de água, não fiquei tomando a quantidade de água que eu precisava, tá? Então, amanhã vamos tentar retomar, né? Vamos desistir de manter essa rotina por conta de um dia ter parado. Então agora eu tô totalmente errada. Colocar metas diárias e palpáveis, né? Você se organizar dentro da sua rotina. Poxa, eu trabalho o dia inteiro fora, eu sei que à noite eu chego cansado. Vou chegar em casa até eu trocar de roupa, sair de novo pra treinar, eu não vou, eu desanimo, eu desisto. Será que não dá pra gente acordar um pouco mais cedo, colocar esse exercício de manhã? Então. Ou ao invés de fazer todos os dias, fazer 3 vezes por semana, a gente organizar de forma que seja palpável na nossa realidade, né? É possível, né? Tudo aquilo que a gente prioriza, a gente consegue implementar. Exato. Né? A gente precisa só tornar isso consciente para poder controlar os nossos hábitos melhor. Sim, sim. Eu acho que hoje a gente vai conversar mais sobre esses temas, porque eu acho que tem muito tema dentro da endocrinologia, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco tempo, né? Sobre o uso de hormônios, né? Que são suplementares, sobre diabetes, que é uma doença crônica que tem um monte de repercussões, né? E acho que tem várias subdivisões de temas para a gente conversar ainda, mas eu agradeço muito por hoje você ter compartilhado com a gente todas essas informações. Imagina, eu estou à disposição. Quando quiser bater mais um papo, a gente está aqui. Tá, joia. Muito obrigada, Paty. Obrigada, gente.